Olá pessoal, aqui quem fala é Beta Germano, eu sou editora do Arte que Acontece. Hoje a gente vai conversar com o Mano Penalva, que é um artista baiano, mas ele trabalha aqui em São Paulo. Mas ele tem galerias em São Paulo, que é aqui, que é a Central Galeria, e também no Rio de Janeiro, que é a galeria do Jaime Portas Vila Seca. Ele entrou aqui, eu vou convidá-lo agora para participar. Vamos ver se ele... E a gente começa a conversar. Olá! Oiê, boa Tudo noite. bom? Boa noite, Tudo tudo ótimo. bem? Tudo certinho. Tá muito frio aí? Vai. Eu tô... Acho que já estamos. Acho que uns 12 graus. Nossa senhora, que desespero. Você tá em Curitiba, né? É. É. Aqui em São Paulo tá frio também, mas acho que nem tanto como aí. Então, querido, vamos começar? Só para Vamos. todo mundo saber, a gente tem 1 hora aqui, depois a live cai. Então, quando tiver faltando uns 10 minutinhos, eu aviso e aí a gente começa a finalizar. Então, a primeira pergunta que eu tinha, que eu tenho para fazer para você é a seguinte: você usa, só para quem não sabe, não conhece o trabalho do Mano, a gente acabou de postar no nosso Instagram alguns trabalhos que a gente deve falar aqui. Então, depois vocês dão uma olhada. Mas também no site dele tem tudo completo, tem todas as obras e também das galerias. Então, às vezes, a gente vai falar umas coisas aqui que vão ficar meio abstratas para vocês, mas depois vocês olham as imagens no site. Mano, você trabalha com muitos objetos do cotidiano e vários materiais mais precários, assim. Em alguns momentos eu fico pensando assim que você tem uma mistura de várias coisas e vários estilos e referências. É um pouco de Duchamp, porque você usa os materiais cotidianos, um pouco de arte povera, um pouco de minimalismo. Queria saber de você um pouco quais são as suas referências, quais são as suas inspirações para você trabalhar. Massa. Bom, o meu trabalho, eu costumo dizer, né, que primeiro é sobre as coisas do mundo, né? Eu levei um tempo para chegar de alguma forma nessa máxima. Mas foi a partir do meu interesse, da minha vontade, da minha realização enquanto artista, de observar essas coisas, né? Como, por exemplo, coisas, elas têm usabilidades diferentes, a mesma coisa, usabilidades diferentes em diferentes culturas. Uhum, Então, isso me interessa muito, né? Eu acho que esse é o ponto de partida para a construção do meu trabalho. uhum, Então, eu acho que ele caminha, né, por essas áreas que você coloca, né? O minimalismo, né? Eu acho que o minimalismo ele vem um pouco para na resolução, né? Porque quando você mais fala formal, desse né? mais formal, Uhum, quando você fala nesses objetos, eu gosto de pensar muito que são esses objetos ordinários, né? Esses uhum. objetos do cotidiano, do dia a dia. Então, eu costumo falar que é quase que esses objetos eles têm um desejo, né, dentro deles de Uhum. existirem de diferentes formas no mundo. E a indústria e a gente cria, né, esses objetos para eles para uma função. E E, eu acho que o trabalho do artista, sobretudo outros artistas e eu também que trabalho com objetos e com coisas, é quase que ouvir, né, o desejo desses objetos existirem de uma outra forma do mundo. uhum. Então, o meu trabalho parte muito disso, tanto que no meu ateliê, quem vai no ateliê, né, tipo, às vezes vê umas junções de coisas, fala assim, isso aqui está pronto. Umas coisas estão prontas, outras estão em andamento, né? Aham. Eu costumo falar que está pronto Quando quando eu tive pergunto. quando eu escutei tudo que aquele objeto tinha para falar, assim, do que ele Sim. queria existir. E aí, claro, tem alguns objetos que eles pedem para existirem junto de outros objetos, né? E tem outros que eles só o fato de fazer o deslocamento Hum. deles assim de um lugar para outro, né? Ele Já já cria novos camadas significados, narrativas. novas camadas. Exato. E, Entendi.
E aí eu costumo também falar, tipo, que o meu trabalho é cheio de quebra da normalidade das coisas, né? Uhum, Que é justamente isso, né? O objeto perde sua função primeira, né? Quando eu falo objeto, é tipo, é coisa, é objeto, é material também, uhum, uhum. perde sua função primeira e aí ganha novas camadas para existir de uma forma do mundo. Que eu acho que esse é o campo poético, assim, é o campo da arte. Uhum, uhum. E como que é o processo de você selecionar esses objetos? Você primeiro pensa num assunto, num tema que você está, enfim, querendo abordar e vai atrás dos objetos? Ou você sai coletando todos os objetos que você acha interessante, deixa no ateliê e a partir deles você vai pensando nas narrativas? Eu acho que isso acontece das duas formas, né? Tem os dois Uhum, processos. Antes eu só queria falar um pouco assim, de onde eu vim, né? Eu sou de uhum, Salvador e os meus pais, eles são do interior da Bahia. E uhum, meu pai é de Esplanada e minha mãe de Santo Antônio de Jesus. uhum, Então, a minha infância, né, parte dela, assim, eu não fui tanto uma criança do videogame. Eu fui uma criança em que, assim, a coisa que eu mais gostava de fazer era jardim, né? A gente tinha uhum. um sítio e eu gostava muito dessa ideia de composição, tanto que um dos artistas para mim que mais, assim, uma das referências para mim é o Buller Marx, né? Uhum. Ele tem um pensamento que eu gosto muito, que eu trago muito para cada trabalho, né? Ele fala que a construção de um jardim, primeiro que ele leva 10 anos para o jardim acontecer depois de plantado, né? Uhum. Ele acontece quando as folhas de cima se encontram e as raízes também, né? Então, eu acho que isso também, isso dá para levar para o trabalho de um Pra... artista, né? Assim, quando também os trabalhos eles começam a conversar, né? Por mais que a gente trabalhe, cada trabalho tenha a sua potência, eu acho que o conjunto dos trabalhos ele é uma construção de um jardim, assim, né? Uhum, uhum. Então, Com na certeza. Bahia, né, assim, a gente fazia muitas viagens pelas feiras. O meu pai é geólogo, então ele levava água para cidades do interior da Bahia inteira. E aí Uhum. ele ia anotando onde que tinha as feiras. Então, parte das nossas viagens era pelas feiras. E eu acho que eu aprendi muito, assim a construção de um olhar foi nesse percurso. Então, na Mas verdade, eu eram acho que feiras de quê? De artesanato? de tudo, né? Aham. Porque é curioso, né? As feiras mais regionais, assim, mais interioranas, que para mim, quando eu primeiro fui para o Rio de Janeiro, né? Mudei para o Rio de Janeiro, onde eu fui estudar, e depois para São Paulo. E para mim foi um baque, assim, quando eu cheguei no Rio de Janeiro e tinha uma fartura, assim, sabe, assim, tinha 200 mangas, né? Porque geralmente, ou então, para mim um outro baque foi quando eu fui na CEAGESP foi um baque gigantesco, né, na de São Paulo, mas no É. do Rio também, na CADEG, porque geralmente na feira, lá na Bahia, ninguém tem 10 mudas da mesma planta, né? A gente geralmente é uma muda, né? Que você tira aquela muda, você faz aquela muda e você leva para a feira. Então Uhum, você troca ou você vende aquela única muda, né? Quando a gente uhum, vai para uma cidade maior, assim, a gente começa a lidar com essa proliferação das coisas, né? uhum, Então é uma outra escala. Eu acho uhum. que no meu olhar, assim, no meu trabalho, isso aparece, né? Sim, é daí que você que Essa, vem essa pesquisa sobre as trocas comerciais e mais afetivas, enfim. isso. A partir dessa, porque é isso, né? As coisas, elas são carregadas também de gestos, né? Fora a matéria, fora o Uhum, campo de cor, né? Elas são carregadas de gestos. Então, os meus trabalhos, mesmo as pinturas, né, os trabalhos de parede, é, eu tento resgatar esses gestos, né? Então, na série Origem, por exemplo, como você colocou,
que são feitos geralmente de ráfias, né? Uhum. Dessas sacolas de ráfia, que inicialmente elas são utilizadas para transportar grãos ou alimentos secos, né? Uhum. Depois, comumente aqui no Brasil, a gente transforma elas em sacolas de feira, né? Uhum. Que na Bahia a gente chama de bocapio. É, e então, por exemplo, as alças, né? Eu gosto muito de usar as alças dessas sacolas. Uhum. Eu acho que nessas alças tem um gesto ali, tem a fisicalidade do toque, né? Sim. E uma vez, depois até, uma vez eu estava conversando com a Leda Catunda e Uhum. ela Ih, travou. Foi só que as ele ou pessoas foi eu? gostam muito de tocar nos trabalhos dela, né? E nos meus também. E a gente estava conversando sobre isso, e aí eu fiz um trabalho que é só de alça, né? Que Uhum. é esse toque presente ali, né? Esse carregar presente ali. Tá no material, né? Essa Sim, corporeidade, assim. sim. Entendi. Muito legal. Então, você estudou no Rio, você passou a infância na Bahia e foi para o Rio estudar. Depois veio para São Paulo, é isso? Isso. Ah. Eu fiquei em Salvador até 16 anos, né? Em Salvador eu já estudava pintura. Então Uhum. esse é um outro ponto assim bem interessante para quem conhece um pouco do trabalho ou quem não conhece. O meu trabalho, por mais que ele tenha essa corporalidade e tenha muita instalação, algumas ações, eu parto muito de um olhar da pintura, né? Então Uhum. mesmo Eu não sabia nas que tinha estudado pintura. então, em Salvador, eu comecei com 11 anos, né, como professor, e fiquei até os 16. E Uhum. quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu fiz parquilagem por 6 anos. E, enfim, para quem não conhece, parquilagem é É uma um. escola de cursos livres, onde você pode escolher, né, é, o professor, tipo, que te interessa. E Uhum. nesses 6 anos eu, sobretudo, escolhi professores que eram de pintura, né? Isso eu ainda tinha 16 anos, então, assim, tem uma carga muito forte de composição, de pintura no meu trabalho. Entendi. Então, por lá eu passei De com o Chico cor. Cunha, enfim, Uhum. uma série de professores que foram importantes na geração de 80 do Parque Lage, Uhum. Molica, João, Magalhães, enfim, era um outro Parque Lage também, É. ali entre 2005, 2010. Uhum. Uhum. Era um outro Parque Lage, assim, eu vejo hoje o Parque Lage muito mais estruturado, fico super feliz assim É, também. é bom, que para a história, né, da arte é importante. E aí, quando eu fui para o Rio, eu fiz parquilagem, né? E também estudava PUC, inicialmente Ciências Sociais, onde eu priorizei, dei Hum. ênfase para as matérias de antropologia. Depois eu migrei para comunicação. Ah, então essa é a E, antropologia que traz esse olhar também um pouco, eu acho, né, de para as coisas e, assim, do mundo. É, e legal. aí eu tive a oportunidade de, nesse tempo, né, também trabalhar com pesquisa de comportamento. Então, que foi incrível, assim, eu tive a oportunidade de viajar pelo Brasil, né, e conhecer Legal. profundamente, porque, na verdade, esses estudos mais orgânicos, você passa, eles não são esses estudos de prancheta, né, esses Uhum. são estudos que você vivencia um pouco da cultura. Então, eu Maravilhoso. passei algum tempo, assim, tanto no sul, no norte, bastante no nordeste, né? Uhum. E foi muito interessante, assim. E acho que Era isso me uma. deu a possibilidade de entender um pouco mais sobre a cultura brasileira, Exato. né? Você deve ter feito uma pesquisa visual também, né? Sim, Obviamente, você foi para o motivo da coisa do comportamento, mas você já era um artista, já devia estar com o olho ali registrando tudo, né? sim. Dessa cultura. Você acha que daí que vem um pouco esse seu interesse também, dessa sua história,
pela cultura popular. Eu estava lendo um texto sobre a questão da estética da gambiarra, né, que é super interessante. Você acha que é dessa sua experiência de vida que vem isso? Assim, o que você acha sobre... Acho que sim. Né, eu gosto muito de pensar assim, que eu me tornei artista, né, e artista que usa as coisas, é muito por ser essa forma é, que eu consigo comunicar melhor, né? Então, Uhum. admiro muito as pessoas que têm o dom da palavra, assim, da escrita, né? Eu sou fascinado, assim, pela palavra, sobretudo pela palavra portuguesa, né? Pela língua portuguesa, mas sobretudo pela brasileira, né? E acho que essas combinações, enfim, tem uma série de documentários, de músicas, a gente pode viajar através da música também. Mas acho que não consigo me expressar tão bem quanto consigo me expressar através das coisas. Entendi. Então, eu acho que esse é o lugar É a onde sua eu me encontro. linguagem, né? É, exato. É a sua linguagem. É. Por falar em palavra, conta um pouquinho pra gente a história daquele do seu trabalho que é a cortina, onde está escrito tudo passa. O que aconteceu que você me contou agora durante a quarentena, né? Primeiro, qual Sim, foi a ideia desse trabalho e como ele está hoje, assim, no mundo? sim. Então, esse trabalho, ele é de 2016, né? Ele fez parte da minha exposição que se chamava Balneário. Foi uma exposição, minha primeira exposição na Central Uhum. Galeria, que você colocou, a galeria que me representa em São Paulo. É, E Balneário isso depois eu quero falar um pouco mais para frente, né? Balneário era um olhar muito profundo, né, sobre esses materiais, sobre essa cultura brasileira, né? Uhum. E então, na verdade, esse trabalho que chama Tudo Passa é uma cortina de bolinha, né, de miçanga de madeira, muito Uhum. presente nas casas brasileiras, né, para separar os cômodos. Muitas vezes não tem nem a existência de parede e essas cortinas elas são utilizadas para demarcar ambientes. Uhum. Uhum. Geralmente ela também é de uma porta, né? O trabalho, geralmente essas cortinas ela tem a dimensão de uma porta. Então, na verdade, tudo passa tem um agigantamento dessa cortina, né? Uhum. Dessa cortina também de porta. E eu acho que é um trabalho. Certa vez eu ouvi uma crítica, né, assim, que o meu trabalho tinha vários trabalhos de 5 minutos, né, que é como se fosse assim, você vê e já vê e já Uhum. entende. Uhum. E na Uhum. época, assim, não era nem sobre esse trabalho. Eu fiquei pensando bastante sobre o que era isso, né, essa crítica. E hoje eu entendo isso de uma forma muito positiva, né? E esse é um trabalho, eu acho que é um trabalho de 5 minutos, né? Que você entende, né? Rapidamente. Ele tá inteiro ali, Uhum. né? Ele Uhum. está escrito, ele tem a experimentação, né? É um trabalho que É para as está pessoas. implícito o convite para a pessoa passar, né? Uhum. Por essa cortina. E a inspiração desse trabalho foi muito no que eu penso sobre o banho de mar, né? Uhum. Sobre o banho de mar no sentido de que Limpa. ele, ele limpa, ele descarrega, né? Ele tem uma coisa muito rápida, né? Assim, é um mergulho e é diferente, né? E como eu estava te contando, né, anteriormente, esse trabalho já apareceu de 2016 para cá, ele já apareceu em diversas circunstâncias, assim como se ele tivesse é, como se ele tivesse sido revisitado algumas vezes, né? Uhum. E eu conversando com algumas pessoas, né, tipo, sobretudo com a galeria, se a gente ia postar alguma coisa sobre essa crise que a gente está passando do corona. E a gente estava numa posição muito de ficar mais tranquilo, porque a gente já postou bastante.
E aí teve uma pessoa da Itália que postou esse trabalho, né? E eu compartilhei no meu stories, no Instagram. E foi, assim, surpreendente, né? Porque depois que eu compartilhei essa postagem dessa pessoa da Itália, é, teve um boom, assim, de compartilhamentos, né? Foi um número muito grande de compartilhamentos. Uhum. E foi muito interessante, porque até então as pessoas que compartilhavam, algumas escreviam para mim, falando de um sentimento que ajudava essas pessoas a tranquilizar, né? Trazer uma ideia de bálsamo, assim. Então, Uhum. de certa forma, a gente, como artista, né? Depois que a gente faz, o trabalho já não é mais nosso, né? Ele, Vai para o ele mundo, né? vai para o mundo e é muito louco, porque esse trabalho parece que ele já passou dos 15 anos, parece que ele já está adulto, assim, ele já teve várias Sim, fases, sim, sim. sabe? É No interessante. sentido E eu de... acho, eu acho interessante porque é isso, você comentou que ele não foi só no Brasil que ele foi repostado, né? Foi nos Estados Unidos, foi em lugares que não era língua portuguesa. E mesmo assim, óbvio que depois a pessoa traduz, mas assim, né, essa coisa do poder da expressão, né? Tudo passa. Como as pessoas absorveram de alguma forma, né? Sim, sim. Não, isso foi outra coisa que me surpreendeu bastante, né? Porque, na verdade, teve compartilhamentos, assim, do que eu consegui monitorar um pouco, teve bastante compartilhamento na Itália, na França e nos Estados Unidos, né? E nos Estados Unidos é o que me surpreende um pouco mais, pelo É, fato de que, na verdade, não tem uma raiz do latim, né? do latino, exato. Não dá Então, para entender nada. não dá para Bastante. entender assim e a imagem. E hoje em dia, geralmente esses compartilhamentos que eu estou falando, eles são todos no Instagram, né? E aí Uhum. é muito imagem, né? Dificilmente as pessoas param para ler tudo. Então, e aí teve esse compartilhamento assim, tipo extensivo, e eu fico feliz assim com essa possibilidade que o Né? trabalho ganha, né? Ganha, né? Falar em Estados Unidos, eu queria conversar um pouquinho com você sobre o seu último trabalho, que é a bandeira American Sky, né? Uhum. Para quem não conhece esse trabalho, o Mano ele costurou, ele fez uma nova bandeira americana da América só com a parte das estrelas, né, da bandeira dos Estados Unidos, para falar um pouco sobre a ideia de América ser uma totalidade, né, América inteira, não apenas norte-americana. Sim. Conta um pouquinho, como foi uma residência que você estava fazendo, né? Como foi essa ideia? E aí eu queria Uhum. falar um pouco também sobre um outro trabalho que é o Panos, que você faz com a bandeira brasileira. Eu queria entender se você é a mesma linha de raciocínio ou foram coisas completamente diferentes. Tá. Então, a American Sky é um trabalho feito agora, nesse ano de 2020. É, Foi uma residência, a residência chama Fontainehead. Foi a partir de um convite de uma organização, de uma fundação brasileira nos Estados Unidos, em Miami, que chama The Fifth Five Project. Uhum. É, a ideia enfim, geralmente quando eu vou para uma residência, é, eu tento me desafiar a fazer algo novo, né? Algo Uhum. que não está na minha zona de conforto. Mas eu termino levando alguns materiais que são presentes no meu trabalho, na minha pesquisa. E eu tinha levado alguns materiais, estava com a ideia de fazer um trabalho, porque essa residência é em Miami, né? E Miami é um dos lugares mais latinos dos Estados Unidos. Exato. Então, eu, eu chegando lá, eu estava começando a fazer uma série que é bem comum no meu trabalho, chama Tramas, e eu fui num jantar, né? Eu conversando com o pessoal do The 55, e aí depois eu fui num jantar que eu fiquei muito impressionado assim com a posição
das pessoas diante a postura em relação ao governo, em relação ao governo de lá, né, em relação ao Trump, é, em relação à política migratória, né? Uhum. O trabalho não fala especificamente disso, mas isso com certeza inspirou bastante. Tem uma lei que ela caiu recentemente, que para os cubanos, que chama pé seco, pé molhado. Pé seco, pé molhado. Pé seco, pé molhado é o seguinte: os imigrantes cubanos que fossem pegos na areia, né, na areia Gosta? Aham. da costa, eles recebiam o direito de se tornar cidadãos americanos. Os que eram pegos nos barcos, eles eram deportados, né? Ah. Então esse era um fator. Um outro fator é que um tema que é muito presente em Miami. Essa lei existia até hoje? Não, até pouco tempo. Essa lei ela foi extinta recentemente, né? Uhum. Porque agora todos são deportados, né? Então, na verdade, Entendi. a situação é bem crítica. Piorou. Então, assim, e é uma outra coisa que que é um tema muito recorrente na imprensa, nas conversas, é a coisa do aquecimento global, né? Porque grande parte das ilhas de Miami e dos lugares mais valorizados de Miami, das casas, dos prédios, eles estão na costa e na verdade, eles têm uma projeção de que parece que até 2040, 2050, tipo, quem tem casa na costa não terá mais, né? Então, e é muito curioso, né? A gente está falando de um limite, né? De um aumento de limite de bordas, né? De Uhum, fronteiras. uhum. Porque se a gente para pensar no pé seco, pé molhado, essa água está cada vez mais tomando conta do continente, né? Tá E, ao mesmo invadindo. tempo, um governo completamente resistente em determinar que essa borda é dura, né? Que essa borda é... Uhum, uhum. Então, e outra coisa que foi muito recorrente nessa minha experiência é que quando eu perguntava da onde eram as pessoas falavam eu sou americano, né? E foi muito curioso porque eu já fiz outras residências, por exemplo, mesmo nos Estados Unidos, em Nova York, e, e parecia que Nova York me abraçava um pouco melhor, né? Eu acho que dessa vez eu senti de certa forma, um É. entendimento desse americano de forma diferente, né? Um pouco mais Uhum. excludente. Então, o É que trabalho... Nova York é uma cidade cosmopolita, né? Tem muita gente. É uma cidade que é feita de pessoas que não é de. Apesar de que Miami também, né? É estranho. Feito de É, pessoas que não são de lá, né? é. Então, esse trabalho, na verdade, é um convite, né, à Uhum. expansão do pensamento de que a América não é apenas a América do Norte, porque geralmente as pessoas lá elas respondem É. falando sobre a América como sendo a América do Norte. O Alfredo Jarr, né, que é, enfim, um artista super importante, no Brasil ele é representado pela Luiz Strina. Sim. Ele tem um trabalho de 1987 que também teve revisitações muito pertinentes e parece que cada vez mais fica This is not mais pertinente. America. É. Chama Logo of America, né? É Logo of America, mas aí tem escrito, né? Tem América Latina. Eu não lembro. É que tem algumas versões. Aí tem um Tem algumas, que tem tem escrito This algum, is not America, e aí tem o mapa. isso. E na verdade é muito curioso, né? Porque o This is not America, a Alexa está falando aqui, a Alexa tá lá. This is not America. Exato. E, e, é, e é muito pertinente, né, a gente pensar hoje que o governo ele atual, né, ele fala this is America, né, tipo, ele reforça. É um problema de linguística que reflete a um problema cultural, né? Sim, Né? sim. Então, total. Então, na verdade, esse trabalho ele não é só a bandeira, né? Ele é uma vídeo performance. Uhum. Essa bandeira que eu faço é a partir de
9 bandeiras norte-americanas, onde eu utilizo apenas a parte azul, né, com as estrelas. E a minha proposta é construir um grande céu estrelado, né? Uhum. Onde esses limites eles são mais turvos, eles são mais moles, é um convite a gente pensar a América a partir da sua Uhum. totalidade, né? Uhum. E E na aí eu levo performance essa você fica com o pé molhado, né? isso, e aí eu levo essa bandeira, né? Eu espero o tempo da maré, né? Dessa maré que está subindo. Então, quem observa o vídeo com um pouco mais de precisão, a maré está subindo, né? E, claro, eu não fico o tempo todo da maré, né? Na verdade, é um trabalho em looping. É, e aí o trabalho... Oi? Ainda bem, eu fico preocupada com a sua coluna. Quando eu vejo esse trabalho, gente, ele ficou esse tempo todo segurando. Não, tipo, e tinha que fazer uma cara ali de que tava mais tranquilo. Mas era muito pesado, né? Porque o vento é muito forte. Então tinha a coisa da maré e o que o vento precisava bater para que a bandeira ficasse estendida, né? Sim. Então, mas fala assim, tem algumas peculiaridades esse trabalho, né? Mas eu falo sobretudo dessa emergência, desse convite de pensar a totalidade do continente, né? Uhum, uhum. Com bordas um pouco mais moles. Exato. E aí você perguntou sobre, né, A bandeira do sobre, Brasil. sobre a bandeira do Brasil, né? A bandeira do Brasil, ela está presente em alguns trabalhos. Quer dizer, não só a bandeira do Brasil, mas o tema das 2017, 2018, eu acho que isso ficou mais forte. Uhum. E eu, por muitas vezes, eu até tento não entrar tanto nesse, nesse tema, mas eu acho que os tempos que estamos vivendo tá tão sombrio, assim, tá tão difícil. É. Vídeo agora, tipo, 10 minutos atrás. Quer dizer, Atrás. que É, é às vezes o tema que vem, você não tem muito como lutar, né? Então, em 2018, eu fiz um trabalho que se chama Porta-Bandeira, que, na verdade, eu faço... que eu carrego um mastro de bandeira na mesma posição que as crianças são ensinadas nas escolas, né? Uhum. E essa bandeira, ela não está presente. E, na verdade, é uma conversa, inclusive, até com o campo da arte, né? Tipo, não é só na minha produção, eu vejo também muitos outros artistas fazendo trabalhos com bandeiras Uhum. e eu penso que é por falta de uma representação da nossa, né? Não Sim. só da nossa brasileira, mas de muitos outros países, de muitas outras culturas. Sim. Então, esse trabalho porta-bandeira, eu acho que ele alavancou Interesse. Ah. esse interesse. É, e aí eu começo a construir bandeiras, né, que elas não são retangulares nem quadradas, né? Elas partem das dimensões, dos tamanhos dos sacos que circundam, são os mesmos sacos de ráfia, né, Uhum, que uhum. carregam os alimentos. E o nome da série se chama Panos. Panos é a medida da bandeira brasileira, né? Porque a Sim. bandeira é um dos 4 símbolos utilizados para a representação do Brasil. Uhum, A bandeira, é o selo, é o brasão, e eu acho que tem mais um, agora eu não vou lembrar. uhum. E aí E tem a... sobre, e sobre a bandeira tem a medida que você não pode romper essa Uhum, medida determinada em Constituição. uhum. Eu não vou lembrar exatamente agora os centímetros, mas se eu não me engano é 42 por 73 ou 72, Aham. alguma coisa assim. Tem uma Então proporção. é É. uma proporção que você precisa seguir para fazer essas bandeiras. E nesse trabalho da série, nesses trabalhos da série Panos, o que eu faço é eu rompo com essas medidas e Uhum, começo a construir bandeiras com bordas moles, né? É, a partir
a partir desses sacos de ráfia que são utilizados, que são transportados a todo instante. Uhum. A Alexa está falando sobre a 8ª Bienal do Mercosul, que tem muitos trabalhos com bandeira. Legal. Muito Então, bom. então, na verdade, tem uma relação, né? Mas são de séries diferentes, né? São de tempos diferentes. Sim. E eu acho que é isso. São Acho histórias que diferentes. eu É que a acho que, na bandeira, verdade, como símbolo de nação, é um bom material para vários questionamentos, né? Enfim. sim, sim. E eu queria falar um pouquinho sobre as suas 2 últimas exposições. Acho que foram as 2 últimas exposições. Uma aqui na Central, que foi a Corvo. Olha, a Leda entrou aqui agora. Acabei A de falar de Leda. você, hein, Leda? Um beijo. A Central, na Central, que era Acordo, e depois na Galeria do Jaime, que era a Casa de Andar, né? Eu vi as 2 exposições isoladamente, enfim, achei lindo e tal. Aí só ontem, quando eu estava revendo tudo, que eu fui entender que uma realmente tem um diálogo, né? As 2 exposições, assim. Sim. Conta um pouquinho sobre qual que era a ideia do Acordo e essa relação com a rua que você... E, de novo, aquela coisa que a gente estava falando no início, toda essa coisa das relações de troca e de relações comerciais. Como que foi essa sua experiência de fazer essa exposição especificamente? Bom, quando em 2018, né, 2018, quando eu soube que iam ter essas 2 exposições individuais no mesmo ano, eu aproveitei para ratificar uma coisa da minha pesquisa, né? Então, o meu trabalho, assim como eu falei no início da nossa conversa aqui, é sobre as coisas do mundo, né? E eu sou muito interessado nesse lugar de passagem entre a casa e a rua. Então, acho que o meu trabalho acontece justamente nesse lugar do entre, né? Na observação de como que essas coisas elas têm múltiplas interpretações, né? Tipo, no que seria aquilo que é mais público ou do privado. Privado. Então, meu trabalho nasce muito desse lugar. Então, a exposição Acordo, que foi na Central Galeria, né? Ela foi primeiro do que a da Portas do La Seca. Eu abordei, ela chama Acordo, e eu abordei mais os aspectos da rua, né? Então, ela é uma exposição que ela está repleta de gestos que estão presentes nas minhas caminhadas da rua, na busca desses materiais, na busca dessas coisas, né? E então ela está cheia de acordos, né? Ela está cheia de negociações, desde as negociações do meu processo de criação, né? Então muitos dos trabalhos eu não faço sozinho, né? Ou eu contrato, ou parte mesmo dessa negociação com uma série de fornecedores. E cada vez mais isso é muito importante no meu trabalho. Muitas vezes, até habilidades que eu tenho, eu recorro ao convite de outras pessoas ou grupos de pessoas para realizar esses laborais, né? Esses fatores manuais. Então, é uma exposição que era uma individual, mas que ela foi cheia de convites e de negociações. A exposição ela gira em torno de um vídeo e de uma música, né? Eu criei uma canção de trabalho para essa exposição. Então, quem quiser também, essa canção está disponível no Spotify. Eu convidei um cantor de Pernambuco que se chama Paulo Neto. A gente tem algumas parcerias. Geralmente, eu contribuo muito no trabalho dele. Então, eu fiz a capa do último CD dele, que chama Rosário de Legal. Balas. CD? Oi? CD?
CD, Que LP, bom. e também os palcos, né? Emprestei alguns trabalhos Legal. para os palcos dele. E Uhum. eu queria muito que ele tivesse presente, né? Então eu escrevi uma canção de trabalho, né? Pensando muito nesse fator laboral do artista, porque, sei lá, tem vários pensamentos, tem um processo de ideação nos trabalhos, mas a minha realização enquanto artista é no fazer, né? Uhum. Então tem uma dedicação assim de muitas horas de ateliê, é como eu me realizo, né? Sim, sim. E dentro da arte contemporânea, por vezes isso se passa, né? Porque a ideia fica muito Uhum, inflamada. E uhum. nessa exposição eu quis chamar atenção para a realização do fazer, Do manual. Aham. do manual, da presença das mãos, né? Sim, sim. Então Eu fiz acho que essa até tinha uma coisa que tinha umas mãos, não tinha? isso. E essa é o segundo trabalho. Uhum, Então, assim, tem essa canção de trabalho que chama Acordo, e tem um vídeo, né, que eu convidei o Moisés Patrício, uhum, que tem o projeto Aceita. uhum. Quem não conhece, vale super a pena seguir ele nas redes sociais, onde ele oferece a mão, todos, sei lá, com uma certa frequência, não sei se são todos os dias. Acho que é. A ideia é ser todos os dias. Eu não sei se. É, É sempre um retrato da mão dele com alguma coisa, enfim, que é relevante naquele dia para ele, sim. teoricamente. Chamei o Moisés Patrício, chamei o Paulo Neto, que também faz parte, Uhum, chamei a minha mulher Fernanda Pavão, e chamei um diretor que chama de Rodrigues, e eu desenvolvi um roteiro uhum, para ser interpretado por essas mãos, né? Então, essas mãos elas partem de uma construção em três atos, né? O primeiro das negociações relacionais, pessoais mesmo. uhum. Depois parte para uma relação com as coisas, né? Então eu pego quase todo, quer dizer, uma série de materiais e de texturas que são presentes nos meus trabalhos. Uhum. E aí essas mãos começam a interpretar o toque Esse nesses materiais. fazer, é. E o terceiro ato é um koan, né? O koan são metáforas orientais em que eu escolho um koan, que é a pergunta de qual é o som que sai com a batida da palma de uma mão, né? Geralmente os koans não têm respostas, né? Cada um vai buscar a sua resposta. Então tem desde essa relação interpessoal, a relação com os materiais e essa relação da palma, né? Do encontrar dentro de si. Uhum. Então a exposição ela é marcada assim por esse fazer Uhum. e uma série de negociações nas minhas andanças, Sim, sobretudo em São Paulo, né? sim. Então essas negociações elas partem tanto de observação dos gestos de venda, né? De compra e venda. Então, quem vê a exposição ou pode ver no meu site também, né? Tem a posição desses objetos Sim. como se fosse pinturas, como se eles estivessem parados no tempo, né? Uhum. Uhum. Então, tem um dos trabalhos que eu gosto bastante que chama Pedra e Sabão. Uhum. Pedra e Sabão são barras de sabão como era feito antigamente, né? Sabão que na verdade o nome vem sabão em barra ou sabão em pedra, justamente porque ele se parece muito com essas pedras portuguesas. Então, na verdade, eu causo uma mímese ali, tipo, quase que é difícil de perceber o que é pedra, o que é sabão, né? Entendi. E tem outros trabalhos que Tem o faço. melzinho, né? Eu acho o melzinho super bonito. Explica para o É, pessoal um pouco o que que era, o que que foi esse trabalho. Melzinho é um dos trabalhos assim que dentro desses acordos ou dessas Uhum. negociações foi porque na verdade geralmente eu estabeleço algumas regras para mim, né, quando eu Uhum. começo a fazer o trabalho ou pensar uma exposição.
E no acordo, o melzinho foi o que eu passei mais tempo em processo de negociação. Eu levei 6, 7 meses para conseguir. O melzinho, assim, só para quem está ouvindo e não tem a imagem tão clara assim em mente, ele é composto por 12 garrafas de mel, onde tem 6 tipos de mel, porque na verdade eu queria chegar em 6 colorações de mel a partir da floração, né? Então as abelhas produzem cores de mel diferentes a partir da floração. Então eu precisava encontrar, como eu tinha um período de 7 meses, não de um ano, eu precisava Ah, encontrar, entendi. eu precisava Então, encontrar as cores de outras estações do ano. entendi. Então, através de ambulantes em São Paulo, eu comecei a negociar para ver quem tinha no estoque outras cores de mel. E além Hum, disso, tipo, que eles fossem na mesma garrafa. E ali, né, tem uma coisa que, e aí eu vou para a parte do gesto, né, saio tanto da ideia da forma, Uhum, ali está muito presente, né, ele é refletido no espelho dourado, né, e ali para mim é a representação mesmo da oratória da venda, né, assim, dessa teatralidade, dessa uhum. beleza que tem essa oratória da venda. Porque, na verdade, mal ou bem, todo mundo já comprou uma garrafa de mel dessa, né? Assim, Sim, sim. sem saber direito se é mel de verdade, se não é. Mas tem, no fundo, tem uma beleza, né? Tem. Essa relação. E ele chega todos os dias na cidade com um carrinho cheio de mel. Chega no final do dia, esse carrinho está mais vazio. O preço oscila, né? Tipo, de manhã começa por 25, 35, dependendo do bairro, 45. 6 horas da tarde já, sei lá, já vi até de R$ 10. Uhum. Então, tem uma beleza, mora assim nessa oratória, nesse poder de persuasão, que Melzinho eu levo para essa Sim, exposição dessa beleza. E o nome, né? Tem Melzinho, tem Quentinho, muito um olhar da cultura brasileira, né? Esses nomes no diminutivo, uhum. como uma certa forma cordial dessa aproximação, que é tão presente nos processos de negociação, né? Sim, sim, com Então, certeza. então o melzinho, o quentinho, É, né, o amendoim, né? É uma forma íntima, carinhosa da gente se aproximar. sim, Então, foi a forma que eu levei muito legal. esse valor para dentro da exposição. Desculpa, eu te interrompi. Não, não. Esse trabalho e essa exposição toda, eu acho que está muito ligado ao fato, enfim, desse seu processo de trabalhar, de você ser meio andarilho da cidade, né? Uhum. Até eu estava lendo o texto da exposição, que é da Juliana Monassetti. Tem uma hora que ela fala que você, né, mano, vive a cidade com o corpo todo, escuta, conversa, sente os odores, os vapores da metrópole. E aí eu fico pensando, um artista desses vivendo no confinamento, assim. Queria saber, aproveitar um pouco só essa história da própria exposição e da sua personalidade, provavelmente, como que é para você estar nesse lugar de dentro, assim, agora nesse período? Bom, primeiro, assim, é super difícil, né? Assim, eu vim, sei lá, passar um aniversário aqui em Curitiba e no dia 14 de março e aí nem consegui voltar para São Paulo, assim. Então eu tô longe, inclusive, do meu ateliê, que Uhum, poderia ser um lugar em que eu poderia estar trabalhando, né, já com as coisas que eu tenho, os materiais. uhum. Então, tem uma dificuldade, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estou ensaiando também entender que é um tempo de parar, assim, né? É um Uhum. tempo não é nem só de se conformar, assim, eu acho que não é essa a questão. Eu acho que é uma questão mesmo do parar e entender que esse parar também vai repercutir alguma coisa Pausa, né? em seguida, né? Então, assim, sei lá, é um tempo, eu estou recorrendo a alguns livros, né? Eu brinco que de uma hora para outra, assim, eu entrei em contato com uma série de livros para
da Bahia, né? Da onde eu sou. Né? Uhum. O meu sogro, ele é daqui de Curitiba, ele é apaixonado pela Bahia. E ele tem, assim, raridades sobre a Bahia, Que né? Coisas, legal. assim, incríveis, que é tão bom você conhecer coisas da sua própria cidade que eu nem tinha acesso, assim. Então, Uhum. eu tô viajando, eu tô aqui, mas eu tô viajando para a Bahia dia sim, dia não. Legal. É, e aí eu acho que é um processo mesmo de esperar, né? Porque é interessante. Eu sou de fato muito essa pessoa da cidade, né? Uhum. De e do andar mesmo, assim, quase como um ato exaustivo, né? Assim, de realização e de processamento mental Uhum. no andar. E Existem estudos sobre isso, né? Que é, as pessoas raciocinam melhor quando estão andando. Não sei, tem uma história dessa. não, tem uns livros incríveis, né? Tem do Caharese que ele vai falar, né? Tipo, dessas derivas, né? Assim, a importância disso dentro do processo criativo. É, mas, ao mesmo tempo, assim, eu tô me dando esse tempo de não me, de não me pressionar a produzir, né? Sim, sim. Produzir coisas, né? Uhum, uhum. Mas com certeza acho que isso vai repercutir após esse tempo de pausa. Né? Porque, por exemplo, a próxima exposição que a gente estava É, comentando, a o do Casa de Jaime, né? Andar, Uhum. na Portas Vila Seca, que é a galeria que me apresenta no Rio, é, também esse é um lugar para um pouco mais para dentro, né? Exato. Você entra, né? Aqui você está na rua e lá você entra, mas ainda olhando para a rua, né? Isso. Então, ela é uma exposição que causou assim, muita surpresa, né? E fiquei muito feliz porque, na verdade, é, ela se materializou de certa forma rápida até, né? Hum. Porque não é fácil fazer duas exposições individuais no mesmo ano, né? Sim. Mas dentro dessa coisa de agendas casou e eu aproveitei e ela se materializou rápido. E ela foi uma exposição que ela teve muitas ideias que aconteceram e que eu consegui dar por finalizadas, né? Uhum, uhum. Então, porque, por exemplo, dentro do nosso processo, tem algumas coisas que a gente vai postergando, né? Tipo, ou pela dificuldade de encontrar o material, ou de, por exemplo, estou falando especificamente de um trabalho dessa exposição que se chama Colônia, Uhum. e que são pratos Duralex, manteigueiras e cinzeiros. Os pratos Duralex é tipo Pirex, né? Você não consegue cortar, ele quebra, né? Então eu já tinha, sei lá, já tinha comprado 3 máquinas para cortar, tipo, já estava com esse trabalho para acontecer há um tempo, né? Uhum. E não conseguia, né? Então para essa exposição Conseguiu. aconteceu, né? E aí tava tudo amarradinho com o tema da exposição, né? Porque casa de Uhum. andar é um termo recorrente na Bahia. A gente geralmente quando fala assim, fulano mora numa casa de andar. Casa de andar é quando tem mais de um piso, né? Tem o térreo e o outro piso. Então, é assim, é casa de 2 andares, como se Uhum. fosse Uhum. casa de 2 andares. É, e nessa exposição eu tive o prazer também de trabalhar com a Poliana Quintela, Uhum. que é curadora, pesquisadora e uma apaixonada também pelas palavras, né? A Uhum. Poliana, ela caminha muito pela poesia, né? Também tem grupos de poesia. Legal. Então, foi muito bom conversar com ela sobre toda essa sensibilidade do que é uma casa de andar, né? Do Uhum. que é uma casa brasileira, né? A partir Uhum. desse meu olhar, a partir dessas minhas andanças, tanto no período em que eu viajei bastante no Brasil, como no período nessa andança mesmo de São Paulo. cidade, saindo de Salvador, indo para o Rio, indo para São Paulo, né?
tem um certo agigantamento. Eu gosto muito, muitas vezes, de me colocar no lugar da Macabeia, da Clarice Lispector, né? Uhum. Que quando ela chega em São Paulo e ela vê aquela Paulista assim gigante, assim, por vezes eu me vejo assim, né, diante das coisas. Sim, E eu sim. acho que esse é o lugar sensível, assim, de encontrar essas coisas, sabe? Aquele sentimento de quando a gente é pequeno e a gente acha que a nossa casa é gigante, Uhum. e aí a gente volta, depois que a gente cresce, a gente volta naquela casa, naquele lugar, Exato, e não fala era assim, aquilo tudo. caraca, não é tão gigante assim. É, Então, Caso de Andar é cheio desse. É dessas cheio nuances. de memória, cheio dessas Uhum. nuances, né? É Eu um dos gosto. trabalhos, uma das séries chama Ventana, É isso que eu né? ia te perguntar. Eu acho muito legal. Ventana são pinturas, são construídas a partir de elementos da arquitetura colonial, né? Uhum. Não só colonial brasileira, mas passa bastante pela arquitetura colonial brasileira. Por exemplo, eu utilizo muito o muxarabi, né? O muxarabi é um elemento mouro, né? Muito presente na cultura moura, que é, por exemplo, na cultura brasileira, o primeiro lugar em que a mulher vai aparecer na sociedade, né? Porque Exato. o muxarabi ele tem um efeito Velada. óptico em que ele vê e não é visto, né? Então as varandas, as janelas eram cobertas por esses muxarabis, onde elas podiam ver e não ser vistas, né? E é curioso porque isso também é utilizado tipo nos confessionários, né, da Sim. igreja, Uhum. mas é um elemento arquitetônico, né? Então essa É. exposição teve uma pesquisa muito grande, né, um olhar muito grande para esses elementos arquitetônicos e que falam sobre o social, né? Então Uhum. eu vou É isso voltar que eu nas acho legal. ventanas, mas queria falar sobre, por exemplo, a expressão popular, né? Fulano não tem eira nem beira, né? Uhum. Então as eiras são elementos são como se fossem sancas, né, que eram colocados nas fachadas das casas. As famílias mais ricas, elas tinham tribeiras, né? As famílias classe média, digamos assim, tinham beiras e desculpa, classe média beira e as mais de classe mais baixa tinham as Era. eiras. E quem não Uhum. tinha nada, não tinha nem eira nem beira, Limbeira. né? Então não tinham esses elementos arquitetônicos. Então, um dos trabalhos da exposição é o Tribeira, né, que é um É. biombo Lindo. que eu passei por um processo de negociação é, assim, de 9 meses para comprar esse biombo no antiquário. Mas foi uma coisa assim que esse trabalho ele tinha que fazer parte da exposição, mas como o investimento era muito alto, foi uma negociação longa, em que eu utilizo esse biombo clássico, assim, né? Tipo, de palhinha, uma palhinha Só, dupla, que só é um uma coisa. minutinho. Desculpa, mano. Vai acabar em 2 minutos. Mas aí cai e a gente volta. Só para você concluir o raciocínio, tá? Tá Será bom, que a gente derruba agora? Aí você já... vou fazer o seguinte, eu vou encerrar, tá, aí a gente volta e você continua falando sobre esse trabalho, tá bom. tá bom? Pessoal, a gente volta daqui a 2 minutos.